Ó, Dani, tô indo viajar, vou pro Maranhão, viu? Eu não acredito não, Charlene. Tô indo pro Maranhão, vou passar o dia da mãe com minha mãe. Não adianta querer me pedir esse ano, não. Todo ano tu inventa uma mania, uma coisa pra mim não encontrar com minha mãe. Vou passar o dia da mãe com minha mãe. Vou passar uma semana no Maranhão, entendeu? Eu aproveitar que meus irmãos estão por lá, estão trabalhando lá por perto lá, tomar uma com ele no final de semana e bater um papo legal com família, tá bom? Tá bom, não vou te pedir não, mas espera, amor. Toma aqui uma aguinha, ó, porque daqui pra pegar o metrô ali é um pouquinho longe, né? É, Tu vai tá. dar uma cansadinha. Toma uma aguinha aqui pra tu refrescar, pra tu ficar hidratado, pra tu... Tomar uma aguinha, né? Pra poder, porque o sol tá quente, ó. Mas tu não vai falar nada não, né? Posso ir de Não, boa, meu né? filho, pode beber pra meu filho se hidratar, pode tomar. Me lasquei. Bebe todinha, Tá amor. boa, tá boa. Tá bem geladinho. Tá bom. Beijinho. Meu Deus do céu. Tu vai passar o dia das mães comigo e com teus filhos, né? Com tua mãe não, viu? Você vai passar.